Sejam muito bem-vindas. Gente, deixa eu pausar aqui a música pra gente começar a nossa live. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. A gente tá toda terça-feira aqui, nesse horário, às 9 horas da manhã, pra falar sobre finanças à luz da Bíblia. Eu tava explicando para as meninas que chegaram antes aqui que é uma coisa que me tira da minha zona de conforto, né? Porque eu tenho muito temor todas as vezes que eu preciso usar a palavra de Deus para falar sobre qualquer coisa, né? Mas eu tenho sentido que ele tem pedido isso para mim, né? Então eu tô só obedecendo. Até o dia que ele falar, já deu, chega, ponto final, agora você vai partir para um outro projeto, tá tudo certo. Eu só tô aqui para obedecer. E hoje eu quero falar sobre um texto que eu estava lendo em João 15, eu coloquei até fixado aqui. Se você tem a sua Bíblia aí e você quer acompanhar o texto, você pode abrir para você ler também. E ele fala sobre a videira e os ramos. Nesse texto, é uma conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos, né? Ele está explicando para os seus discípulos como é que seria a vida deles a partir daqui, né? No momento em que Jesus fosse voltar para o céu e no momento em que os discípulos precisariam continuar fazendo e fazendo mais discípulos, né? Gerar mais frutos com aquela semente que Jesus deixou no coração deles. Então Jesus estava explicando aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Jesus estava falando a respeito dele, né? Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, Jesus disse, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vamos ficar até aqui nesse versículo 5? E aí eu vou destrinchando aquilo que eu entendi desse texto, que eu quero trazer para a nossa vida financeira. Porque aqui a gente fala sobre finanças, né, gente? Então, eu não posso fugir muito do assunto, mas eu quero trazer o conceito bíblico para dentro da nossa realidade financeira. Então, aqui, Jesus está falando de algumas coisas importantes. Ele estava falando a respeito dele, a respeito do Pai, a respeito de nós, né, os seus filhos e seus discípulos, e a respeito dos frutos que nós precisamos gerar. Então, ele estava dizendo, eu sou a videira, eu sou a árvore que dá vida, que dá frutos. Ele estava falando a respeito dele mesmo. Deus, o Pai, ele é o agricultor, ou seja, aquele que cuida da nossa vida, da árvore, que cuida dos nossos frutos, que cuida da nossa semente, que rega a nossa vida, que sustenta a nossa vida, aquele que nos dá o alimento necessário, aquele que supre as nossas necessidades conforme cada uma das nossas estações. A gente está vivendo aqui, né, nessa nova estação, aqui na Granate, esse novo tempo, que é um tempo de trazer conteúdos bíblicos para a nossa vida financeira e para a gente aprender com aquela palavra que é a verdade, né? Essa é a nova estação que a Granate está vivendo. E você provavelmente também na sua vida financeira, você passa por diversas estações. Você passa por momentos de seca, de escassez. Você passa pelo aquele inverno que às vezes você olha, parece que está tudo sem vida. Você não vê saída para sua vida financeira. E tem momentos que vai chegar o verão, que é aquele momento que você vai ver os frutos, que você vai colher os frutos, sabe? O outono é aquele tempo que você precisa estar ali
sabe, podando, as folhas caem para que elas ali possam receber os nutrientes necessários e se preservar para que na próxima estação elas possam dar muitos frutos, né? Dar muitas flores, aparecer de verdade. E na nossa vida financeira não é diferente, né? Na nossa vida financeira a gente passa por diversas estações. O inverno, o verão, o outono, a primavera. E a gente precisa entender esse conceito de que a videira, ela tem um agricultor. O agricultor é o pai, aquele que cuida, né, dos ramos, que cuida da semente, que cuida da árvore. É aquele que nutre a árvore com os nutrientes que ela precisa para cada estação da sua vida. Eu anotei aqui, né, que o agricultor, o nosso pai, no caso, ele representa a gente na nossa vida financeira. O agricultor é aquele que precisa conhecer o campo aonde ele está plantando a sua semente. O agricultor é aquele que precisa se atentar às mudanças das estações. Porque conforme cada estação, aquela árvore, aquela semente, ela precisa de um tratamento específico. Ele precisa se atentar às pragas que podem, porventura, estar consumindo impedindo que aquela árvore dê frutos. O agricultor, ele precisa, identificar o momento em que a árvore precisa de poda, em que a árvore precisa de cortes. E na nossa vida financeira também funciona assim. A gente precisa entender que nós somos os agricultores da nossa vida financeira. A gente precisa identificar as estações que a gente está vivendo. Se eu estou vivendo um momento de abundância, é o momento de eu comer, de colher os frutos. Oi, ideia! Ah, obrigada, meu amor. É o momento de colher os frutos. Mas se eu tô num momento de dificuldade financeira, se eu tô passando por uma dívida, eu não tô conseguindo resolver a minha situação, as minhas contas estão extrapolando o meu orçamento, é o momento de eu identificar que talvez seja necessário um corte, talvez seja necessário uma poda. E aí é que entra o erro de muitos de nós, agricultores, que às vezes a gente acha que porque a gente está num momento de dificuldade financeira, a gente tem que cortar tudo. E esse é um erro muito grande, porque nem todo ramo precisa ser cortado. Talvez você esteja aí cortando todas as suas despesas, todos os seus gastos, tirando os seus momentos de lazer com seus filhos, sabe? Tirando um momento que você pode estar dedicando para curtir o seu marido, comer alguma coisa diferente. E isso está atrapalhando, tá deixando de dar frutos em outras áreas na sua vida. Talvez, como agricultora da sua vida financeira, você precise identificar qual é o ramo que realmente precisa ser cortado e qual é o ramo que precisa ser podado. Na poda, gente, a gente só faz um tratamento. A gente não tira, não arranca aquele galho e joga fora, como foi feito aqui. Aqui Jesus está falando, todo ramo que estando em mim que não dá fruto, ele corta. Aí, se não estiver dando fruto, você realmente precisa cortar. Mas aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, talvez você esteja cortando um ramo que só precisa ser podado para que você consiga produzir mais frutos. Então, como agricultora, como aquela pessoa que é responsável por tratar da sua semente, a semente, gente, é o seu dinheiro, é o seu salário. Como responsável por tratar da sua semente, você precisa ter sabedoria financeira para identificar o que você pode cortar e qual é o ramo que você precisa apenas podar. Porque talvez você esteja aí sacrificando a sua família, sacrificando os seus filhos, a sua casa, porque você não está tendo sabedoria para fazer a poda necessária, para cuidar do seu dinheiro da maneira correta. E aí,
eu anotei aqui também para falar sobre a questão do solo, né? Jesus, ele fala assim, ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. O que isso significa? Jesus, ele estava falando, olha, se você se desconectar de mim, se você se distrair em algum momento, se você se perder de mim, você não vai dar frutos, porque eu sou a fonte de vida, Jesus estava falando. Então, um galho, quando ele é cortado de uma árvore, ele não dá mais fruto, ele não dá mais folha, ele perde a vida, porque ele saiu daquela fonte que dava vida para ele. Mas quando você está conectada com Jesus, você tem vida. E ele diz que a vida é abundante. E na sua vida financeira, o seu dinheiro, que é a sua semente, ele precisa ser semeado, ele precisa estar plantado em um bom solo. Em um solo que te faça ter vida. O dinheiro, ele é, gente, apenas uma ferramenta, apenas sabe? Ele não é a fonte da vida. Mas ele é uma semente que pode te gerar frutos em diversas áreas na sua vida. Na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Porque eu não sei se você já reparou, mas quando às vezes a gente está com problemas financeiros, com problemas de dívidas, sabe? Difíceis mesmo de resolver, a gente perde produtividade até no trabalho. Os nossos relacionamentos ficam atrapalhados, a gente desconta o estresse na vida dos filhos, as crianças que não têm nada a ver com os nossos problemas, com as nossas escolhas, com as nossas decisões no dia a dia, e a gente está ali descontando na vida das crianças um estresse que não cabe para eles. E esse estresse a gente vai levando para outras áreas da nossa vida, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos no trabalho. O trabalho a gente está fazendo lá aquilo que tem que fazer, o negócio não flui. Porque a gente está pensando naquela conta, naquela dívida que tem que pagar e não tem dinheiro para fazer. Então, a nossa vida precisa estar sendo cultivada em um solo fértil. Porque se ela estiver sendo cultivada em um solo infértil, a gente vai deixar de dar frutos em diversas áreas da nossa vida. Profissional, familiar, com os filhos, com os amigos. Porque a gente vai escoando tudo para as nossas raízes. É o que a gente tem de vida. Então a gente vai escoando essa vida ruim, os nossos problemas, para a vida das pessoas. Então por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as escolhas que a gente está fazendo para o nosso dinheiro. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as decisões que a gente está tomando para o nosso dinheiro no dia a dia. Os seus hábitos de consumo, aonde você está plantando o seu dinheiro, a sua semente, o que você tem escolhido comprar com o seu dinheiro, está trazendo algum retorno para você? E gente, não tô aqui falando que você não possa comprar, você trabalha para comprar aquilo que você deseja, tá? Então é isso que eu falei, que tem que ter cuidado com o corte que você está fazendo, porque talvez é só uma poda que você precisa dar. Mas, às vezes, você está numa situação de dívidas, de dificuldade financeira, e não seja o momento, não seja a estação de você estar comprando coisas que não são essenciais para a sua vida. Então, os seus hábitos de consumo estão fazendo a sua semente infértil. Você não consegue resolver os seus problemas financeiros porque a sua vida financeira está infértil. As suas decisões, as suas escolhas para o seu dinheiro tem feito a sua vida financeira deixar de prosperar. E eu tenho certeza que se você tivesse com as suas finanças fincadas em um solo fértil, assim como a gente deve estar com a nossa vida financeira, com a nossa vida espiritual em Jesus, eu e você, a gente já teria dado muito mais frutos. Porque eu me incluo nessa também. Né? Porque às vezes eu também caio em algumas ciladas de hábitos de consumo que eu fico às vezes pensando, poxa, tomei a decisão errada, não devia ter comprado isso. Se eu tivesse feito outra coisa com esse dinheiro, talvez eu teria
me dado melhor. Então, assim, é no dia a dia, gente. As nossas escolhas, o nosso dinheiro, a gente precisa fazê-lo crescer. É no dia a dia, nas decisões que a gente toma para o nosso dinheiro, onde a gente escolhe plantar a nossa semente. Se você não tem disciplina para cuidar do seu dinheiro, para cuidar das suas finanças, é muito provável que você consiga fazer a sua semente dar frutos, o seu salário dar frutos. Porque uma coisa que uma semente precisa é ser cultivada. Se você não tem disciplina para cuidar da sua semente, que é o seu salário, é impossível você conseguir ver frutos do seu dinheiro. Porque uma semente que ela não é bem cultivada, ela morre. E como é que tá a sua vida financeira hoje? Ela tá com vida ou ela tá morrendo? Algumas pessoas já faleceram na vida financeira, né? Parece que não tem nem esperança, mas há esperança. Eu falei sobre isso na semana passada. Tem vida aí, mesmo que você esteja no caos financeiro, que você acha que não tem saída, que você não enxerga a solução, existe vida aí. Isso você pode ter certeza, tá? Só que você precisa começar a se disciplinar para cuidar do seu dinheiro. Porque, gente, se você não cuidar do seu dinheiro, quem é que vai cuidar para você? Sabe o que está acontecendo quando você perde o controle da sua vida financeira? O salário, o banco, ele começa a controlar o seu salário por você. Talvez você ainda não tenha se atentado, mas quando você usa o cheque especial, o seu salário entra na conta. Quem pega o dinheiro antes de você? É o banco. O banco pega o seu salário antes de você. O controle do seu dinheiro está na mão do banco. Quando você pega um empréstimo consignado, o que acontece com o seu salário? O banco nem deposita aquele dinheiro todo do seu salário na sua conta, porque ele saca antes de você receber. Você entende a seriedade disso? Quando você não tem disciplina para cuidar do seu dinheiro, quando você não sabe como semear a sua semente, o seu salário, o banco começa a fazer isso por você. E é isso que eu tô sempre falando aqui. Quem tem que ter controle do seu dinheiro é você. É você quem precisa saber a quem você vai pagar primeiro. Saber quais são as suas prioridades de pagamento. Se você não sabe como fazer isso, você precisa buscar sabedoria e conhecimento. Mas o banco não pode controlar o dinheiro por você, porque o salário é seu. Então, aonde você tem plantado a sua semente? Em que tipo de solo você tem plantado a sua semente? Um solo fértil ou um solo infértil? Porque, gente, a gente trabalha muito. Eu tenho granatinhas que trabalham de domingo a domingo para trabalhar e só para ter dinheiro para pagar as contas. Não tem um dia de descanso. Não tem momento de lazer com a família, não consegue fazer uma viagem. Não consegue aproveitar a vida com qualidade porque está sempre preocupada com os boletos. Não dorme mais. Então, que tipo de solo é esse que você tem plantado a sua semente, o seu dinheiro? Isso aqui é para trazer uma reflexão sobre a sua vida. Aonde você tem semeado o seu salário? São nos empréstimos? É no cartão de crédito parcelando, pagando juros? É pagando o mínimo da sua fatura? É refinanciando os seus empréstimos? Aonde você acha que a sua semente vai frutificar desse jeito? Gente, Jesus está falando, se você estiver em mim, você vai dar frutos. Você precisa ter sabedoria para poder saber aonde você vai estar estruturando a sua vida financeira. Senão não tem como você ver frutos do seu salário. Você vai continuar trabalhando só para pagar contas. E olhe lá se você conseguir pagar todas as contas.
Porque muitas vezes o salário não dá para pagar tudo, fica coisa de fora. E é aí que você precisa buscar conhecimento, buscar sabedoria para começar a semear o seu dinheiro num terreno mais fértil, num solo mais fértil. Gente, tem gente que entra em situações tão difíceis que fica devendo a agiota, sabe? O dinheiro do banco já não foi suficiente. Ela pegou tantos empréstimos, ela usou tanto cartão, que ela extrapolou tantos os gastos, renegociando dívidas, fazendo negociações sem fim, sem sabedoria, que ela teve que partir para o agiota, porque o banco já não tem mais dinheiro, não dá mais crédito para ela. Então tudo isso mostra para você que o seu terreno é um terreno infértil. O seu solo é um solo infértil. E isso não pode acontecer, porque senão você vai morrer. Mas eu não tô aqui para deixar isso acontecer. Eu tô aqui para mostrar para você que existe saída dessa situação. Se você estiver na videira verdadeira, Jesus, ele vai te dar sabedoria para administrar o seu dinheiro. Ele vai te dar a fonte de vida para conduzir a sua vida financeira. Uma outra coisa que eu anotei aqui desse texto, né? É sobre o tratamento. O tratamento necessário para a sua vida financeira. A sabedoria para identificar o ramo que precisa ser cortado. Né? Aquilo que eu te falei, às vezes você está cortando momentos de lazer, você está cortando o passeio que você poderia ter feito com seus filhos. Você está tirando do seu filho, da sua filha, a qualidade de vida que ela poderia ter. Porque você está cortando um ramo que não precisava de corte. Gente, eu sei que é difícil entender, tá? Porque eu me coloco na situação de uma pessoa que está com problema financeiro e eu tento ficar pensando o que eu pensaria se eu estivesse nesse lugar. E eu entendo vocês. Mas existe uma coisa que vocês precisam entender, que não se sai de dívidas, não se sai dos problemas financeiros pagando dívidas. Parece doido, mas é verdade. Pensa comigo, se você tivesse dinheiro guardado na sua conta, você teria pegado o seu primeiro empréstimo? Se você tivesse dinheiro guardado na sua conta, uma reserva financeira, você teria parcelado o seu cartão de crédito, refinanciado? Não, porque você ia pegar aquele dinheiro e você ia pagar a sua conta. Hoje, o que está fazendo você pegar empréstimos, o que está fazendo você parcelar, refinanciar suas dívidas, é o fato de você não ter dinheiro guardado. Então, você só vai conseguir sair das dívidas, resolver os seus problemas financeiros no dia que você tiver dinheiro guardado. Enquanto você não tiver, você vai continuar tendo que refinanciar suas dívidas. Entende isso que vai ser mais fácil, vai ser mais leve para você. Então, para de ficar achando que você tem que focar em trabalhar, se desgastar só para pagar contas. Você precisa de sabedoria nesse momento. Buscar conhecimento para você pegar a semente que você recebe no final do mês, o seu salário, e você tomar a decisão mais assertiva para a sua vida financeira, para você conseguir sair desse caos. Enquanto você não souber o que fazer, você vai continuar nessa bola de neve. E isso não é vida para você. Você tem uma vida abundante para viver, uma vida muito mais próspera para viver. Mas para isso você precisa saber aonde está semeando a sua semente. O ramo que talvez você esteja cortando, ele só precisaria de uma poda. Esse ramo que talvez você está cortando, talvez é aquele ramo que te daria um fruto muito grande. Mas ele não está dando
porque você está tirando ele da fonte de vida. E isso é muito sério. A gente precisa saber como tratar a nossa vida financeira. O tratamento, gente, ele é necessário, principalmente quando a gente está vivendo com dívidas. Ele é muito necessário, mas ele não é só cortar gastos. O tratamento não é só cortar gastos. O tratamento não é só você focar toda a sua vida financeira em pagar dívidas. Não é. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. E você vai continuar nesse caos, infelizmente. O tratamento necessário é você começar a mudar as estratégias que você tem feito para o seu dinheiro, as decisões que você tem tomado para o seu dinheiro. É começar a focar em guardar uma reserva para você ter segurança, para você não precisar renegociar a dívida. E, Karina, se eu não pagar a conta, eu tenho mais conta do que dinheiro se eu não pagar. Gente, tudo se ajusta. Tudo se ajusta, a gente negocia lá na frente com desconto. A gente paga depois. Eu sei que você tem intenção de pagar. Você é uma pessoa idônea, você quer pagar suas contas. Você fica triste quando você não consegue. Só que, infelizmente, talvez esse seja um inverno, é um momento de você parar de dar frutos para os outros e começar a nutrir a sua própria vida financeira para que depois, quando vier uma nova estação na sua vida, você tenha frutos para você e para os outros. Eu não sei se você está conseguindo entender, se está recebendo essa palavra, se você está conseguindo fazer ideia do que eu estou falando. Mas o fruto, gente, nenhuma semente pode dar fruto se ela não for bem cultivada. Se você não souber cultivar seu salário, é impossível ver frutos nele. É impossível ter uma vida abundante, ter uma vida próspera, se você não souber cultivar, se você não souber administrar, se você não souber nutrir a sua vida financeira. Então, talvez você não esteja vendo frutos na sua vida financeira. Você não esteja conseguindo sair das suas dívidas, porque o tratamento que você tem dado para a sua vida financeira hoje não está sendo o tratamento correto. Você não está sabendo administrar, você não está sabendo o que fazer com o seu dinheiro. Você não está sabendo escolher o solo onde você tem plantado e onde você tem regado. Então, para você sair das dívidas, para você resolver o seu problema financeiro, você precisa buscar estar na fonte que dá vida para a sua semente. Você precisa buscar estar na fonte que gera frutos para você. Se você estiver como um galho cortado, distante da fonte, que é a árvore que dá vida, você vai morrer. Você nunca vai dar frutos. Um galho, quando ele é arrancado da árvore, gente, ele morre, ele seca. E talvez isso ainda não tenha acontecido com você. Então ainda há esperança para você. Você só precisa começar a, primeiramente, crer que existe saída para você. E que você precisa buscar essa saída. Porque enquanto você continuar na inércia, vivendo do jeito que você tem vivendo, feito as escolhas que você tem feito para o seu salário, para o seu dinheiro, eu sinto muito te dizer, mas você vai continuar sem vida. E eu não quero que você viva assim. Então, para você ter uma vida financeira que dê frutos, você precisa ter dinheiro guardado. Aprende isso aqui. Se você entender isso aqui hoje, eu já saio dessa live feliz. Se os discípulos continuassem, na videira, que é Jesus, eles teriam vida, eles teriam fruto em abundância. Foi o Senhor quem disse isso aqui. Talvez, como agricultor, o pai precisasse cortar alguns ramos, podar alguns ramos, que é necessário o tratamento para aquela semente dar frutos. Mas eles dariam frutos, porque o pai não erra.
O pai, que é o nosso agricultor, ele sabe o que fazer com cada árvore, com cada um dos filhos dele. O pai é o melhor agricultor que existe. E é isso que você precisa ser também para sua vida financeira. Você precisa ser a melhor agricultora que existe para a sua semente. Porque a semente é sua. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. Faz sentido para você o que eu tô falando? Quero saber. Se põe corações, me falem aí. Eu já terminei, gente. Essas lives são super curtinhas. Se você tá chegando atrasada, você perde muita coisa, porque eu começo pontualmente às 9, tá? Então, fica de reflexão para você. Talvez você esteja aí perdida, sem saber o que fazer para começar a cuidar da sua semente, para que ela gere frutos para você. Mas eu quero te ajudar de alguma forma, sabe? Porque eu sei que talvez você não tenha condições, você ache, né? Que não tem condições de investir numa mentoria, de fazer um treinamento mais específico nesse momento. Talvez esteja mais difícil para você. Mas tem aulas de graça lá no meu canal do YouTube. Eu vou botar uma aula lá nos meus stories. Eu quero que você vá lá para você ver o link, que eu vou botar o link para você assistir. A aula se chama assim, ó: Descubra a melhor forma para você conseguir guardar dinheiro. Gente, é o que eu falei. Para você sair das dívidas, você precisa ter dinheiro guardado. Para você sair do caos financeiro, você precisa ter dinheiro guardado. Então, se você não sabe como começar, você precisa começar a descobrir. E o primeiro passo que você tem que dar agora é ir lá no story, que eu vou colocar o link, e assistir essa aula, porque ela é de graça para você. Eu vou repetir o que eu sempre falo aqui nas aulas, nas lives. Para você aprender, você não precisa ter dinheiro. Conhecimento, informação, você tem de graça aí na internet. Só que você precisa ter sabedoria para saber aonde você vai semear a tua semente. Então, se você está semeando em terreno infértil, é a hora de você começar a pensar em parar. E começar a buscar informações para você mudar o solo em que a sua semente vai ser plantada. Porque é isso que vai trazer vida para você, é isso que vai trazer vida para sua casa, é isso que vai trazer prosperidade para sua vida financeira. Ah, Lu, lindeza! Gente, a Lu é uma das minhas granatinhas que participou da mentoria Zero Dívidas. E a história da vida dela, a transformação que ela viveu, né, Lu? É assim, realmente de emocionar, de emocionar. E eu fico muito feliz em poder ajudar, eu fico muito feliz em poder ser canal de bênção para essas pessoas. Porque muitas vezes eu sei que quando as pessoas estão passando por um momento de turbulência financeira, a família se desestrutura, as nossas emoções se desestruturam, a gente perde, parece que a gente fica sem saber o que fazer, é natural. E é por isso que a gente precisa buscar sabedoria, conhecimento, informação. E vale a pena a gente plantar a semente num terreno fértil. Gente, não tem como não ver os frutos. Não tem como não ver os frutos. Essa semana eu postei nos meus stories, né? No dia 2, que eu resgatei 400 e poucos reais de um dos meus investimentos, né? Ou seja, foram os juros de um dinheiro que eu investi e ele trouxe um retorno para mim. Poxa, eu nem precisei trabalhar, o dinheiro só estava lá parado. E eu recebi esse dinheiro na minha conta, sim. Então, assim, o meu dinheiro, o meu salário, ele me gera muitos frutos. Muitos frutos. Eu só preciso saber aonde eu vou cultivar, aonde eu vou semear. De que forma eu estou tratando do meu salário, de que forma eu estou conduzindo a minha vida financeira. Se eu estiver vivendo de empréstimos, eu estou perdendo a oportunidade de viver de investimentos. Então, o que eu quero que você entenda? Que você precisa mudar a sua mentalidade de devedora para investidora. A mentalidade do devedor, ela pensa assim, ó. Eu não tenho dinheiro. Ela tá pensando na escassez. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não posso fazer isso. É isso, aquilo.
mas você continua tomando decisões erradas para o seu dinheiro e você não consegue ver os frutos do seu salário. A mentalidade do investidor é diferente. Bom, eu sei que eu não tenho dinheiro, mas o que eu posso fazer para conseguir ter o dinheiro? E buscar informação, buscar conhecimento, aprender como fazer o meu dinheiro render. Porque, gente, ninguém merece a gente trabalhar o ano inteiro. A gente entrou em setembro, hoje é dia 6 de setembro de 2022. O ano piscou, a gente acabou o ano. E o que você viveu esse ano? O que você fez de bom? Quais foram os frutos que o seu salário desses meses todos trouxeram para você? Pensa sobre isso. Porque não é possível que você queira encerrar o ano da mesma forma. Não é possível que você queira começar um novo ano e viver nessa montanha-russa de dívidas, de empréstimos, de confusão, perdendo a sua paz, perdendo a sua tranquilidade. E, gente, a nossa paz, a nossa tranquilidade são coisas que dinheiro nenhum paga. O nosso sono tranquilo, dinheiro nenhum paga. E eu não falo aqui sobre riqueza, eu não prego aqui sobre vida rica. Não! O que eu ensino aqui é que você pode ter uma vida próspera, uma vida em que você trabalhe, que você tenha contentamento sobre as conquistas que você tem para o seu salário. De não ficar devendo a ninguém, de não perder noite de sono, de não perder qualidade de vida. É sobre isso. Então, existe esperança para você. Para todo problema financeiro tem solução. Para todo problema financeiro existe saída. Você só precisa saber aonde você vai cultivar a sua semente. E o recado é esse. Eu não vou me alongar porque eu sei que muitas de vocês têm trabalho para fazer, criança para cuidar, né? Mas é isso. Então, que você possa receber essa palavra. Eu vou orar por você, tá bom? Porque eu não posso deixar de fazer isso. Eu sei que quando a gente está passando por um momento difícil, a gente precisa de uma palavra de conforto, de consolo. E a oração é a melhor saída, né? Pra gente receber essa palavra. Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, e reconhecemos, Senhor Jesus, que Tu és a fonte de vida. Tu és a principal fonte de vida. Se a gente se desconecta de Ti, Jesus, se os nossos galhos eles se soltam de Ti, a gente morre, a gente perde a vida, literalmente. Mas Jesus, quando a gente está conectada ao Senhor, a gente tem vida e vida em abundância. Não tem como não frutificar, não tem como não florescer, não tem como não crescer. Porque o Pai, Ele é o agricultor e Ele sabe o tratamento certo para cada um de nós. E talvez hoje, Senhor Deus, as minhas granatinhas estejam passando por dificuldades financeiras, estejam sofrendo, estejam tristes, angustiadas, não estejam conseguindo entender como é que elas chegaram nessa situação, estejam se questionando, estejam chateadas, estejam preocupadas. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, Jesus, até as dívidas, até os problemas financeiros, com certeza eles nos trazem algum aprendizado, algum ensinamento. E a gente só precisa entender o que o Senhor quer nos ensinar com isso. O que o Senhor quer nos mostrar, qual é o bem que o Senhor quer nos trazer com isso. E obedecer, Senhor, obedecer. Então, Deus, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor tranquilize o coração das minhas granatinhas, que em nome de Jesus haja paz no coração, que haja o fluir do Teu Espírito, o fluir da Tua vida na vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Que haja tranquilidade para entender que o Senhor está cuidando de tudo e que o Senhor tem um propósito específico para cada uma de nós e que uma nova estação financeira pode surgir se a gente se posicionar e buscar aprender a cuidar da nossa semente. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida das minhas granatinhas,
E eu profetizo sobre elas a cura, a restauração na vida financeira. Ó Deus, e prosperidade. Prosperidade para que a gente possa trabalhar e ver os frutos do nosso salário. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Minha linda, que Deus abençoe você, que você tenha um dia próspero, abençoado, que o seu trabalho possa gerar muitos frutos para você no dia de hoje, que você possa ter um dia produtivo, abençoado. Vá em paz que Deus tem vida em abundância para você. Oi, sim, hoje eu tô cheia de granatinhos da mentoria aqui, fico feliz. Gente, então um beijo no seu coração. Só uma coisa importante. Na semana que eu tenho feito essas lives toda terça-feira, né, às 9 horas da manhã. Na semana que vem eu não vou estar, porque na semana que vem eu vou estar comemorando o meu aniversário de casamento, vou fazer 11 anos de casado, e a gente vai tirar uns dias para passear, para viajar. Então eu vou estar priorizando o meu momento com meu esposo, com a minha família, tá bom? Mas na outra semana, terça-feira, às 9 horas, se Deus quiser e me permitir, eu vou estar aqui nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, pra gente falar sobre finanças à luz da Bíblia, tá? Eu acho muito interessante porque a gente aprende com aquele que tudo sabe, não é verdade? Então, um beijo pra vocês. Na terça-feira, na outra terça, sem ser essa agora, na terça do dia... Deixa eu ver que dia. Hoje é 6. No dia 20, a gente se encontra aqui de novo às 9 da manhã, tá bom? E aí eu quero que você traga a sua família, que você compartilhe com seus amigos, porque, gente, todo mundo precisa aprender sobre finanças, né? Todo mundo que lida com dinheiro nessa vida precisa aprender. E a gente não tem educação financeira, então a gente precisa aprender, tá bom? Um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!